Eu vou partir pra um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema.
os bravios irão se acalmar, tudo passará. Que hoje a dor me traz o sal redentor, me acena o perfume suave da flor nos jardins do amor. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. Referto em luz, vem Jesus me embalar, mais que meu corpo, dou-te minha alma. E por onde eu for, nada temerei, por mais que a jornada me custe, eu sei que em Cristo vencerei. E por mais que a jornada me doa, eu sei que em Cristo vencerei. Com Cristo eu vencerei. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente o futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração
Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor.
Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Marcília e hoje estamos aqui juntinhos, com muitas saudades, juntos em pensamentos e em sentimentos, para acompanharmos a exposição das nossas queridas companheiras Iris, trazendo suas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, e a Kátia, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos que durante a reunião, a nossa recepcionista poderá responder qualquer dúvida, qualquer questionamento aqui no chat, do canal. Somente pedimos que as perguntas sejam feitas antes ou após as exposições, para não atrapalhar a nossa concentração, a nossa atenção ao estudo. A nossa casa, além da reunião pública de quintas-feiras às 14h30, também oferece reuniões públicas às sextas, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas. Após a prece final, não vão embora. Chamem as nossas crianças, porque vai começar o nosso GEAL. Boa reunião para todos nós. Fiquemos em paz. Do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, capítulo 41. A regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vida do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida.
Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, na nossa prece de abertura. Pedir a nosso Deus, Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, nos ilumine, nos proteja, que nos permita entender a lição do Evangelho do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar hoje, pedindo força ao nosso Pai, coragem para enfrentarmos essa situação que nos tem sido tão difícil, com tantas perdas, com tanta dor. E vamos agradecer por estarmos aqui mais um dia para aprender, para nos doarmos de corpo e alma à vontade do nosso Pai. Que Deus esteja com todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Boa tarde a todos. Meu nome é Iris, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje a gente vai estudar o Livro dos Espíritos. Nós continuamos na primeira parte das causas primárias. Então vamos para o nosso slide 2, onde nós falaremos sobre o capítulo 1, os números 10, 11, 12 e 13, atributos da divindade. Vamos para o slide 3. Bom, para começar, falar sobre a natureza íntima de Deus é muito difícil. Se a gente for pensar em falar sobre Deus, já é algo extremamente difícil para nós. Imagina falar sobre seus atributos. Então, no item número 10, Kardec perguntou aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta obtida foi: não, falta-lhe para isso um sentido. Bom, então, como falta para isso um sentido, a gente pensa logo nos nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, paladar. E a gente pensa, perceber a natureza íntima de Deus com algum desses sentidos, a gente já vê claro que é impossível. Os nossos 5 sentidos não nos permitem compreender a natureza íntima de Deus, porque Deus é grandioso demais
para que nós o possamos compreender com qualquer um dos nossos sentidos. Se a gente for pensar, nossos sentidos não permitem sequer que a gente perceba coisas que estão presentes na nossa vida. Vamos dar um exemplo. Acho que a gente pensa em bactérias e vírus. Vamos falar dos vírus que está em moda por causa do Covid, né? Nós nos damos conta que nós só percebemos que ele está lá quando ele nos causa alguma doença. E outras coisas a gente não percebe. Se a gente for pensar na luz ultravioleta e muitas outras coisas, a gente não percebe que está lá. Porque os nossos 5 sentidos não permitem que a gente detecte nem tudo que nos cerca. Imagina a natureza íntima de Deus. Então, vamos para o nosso slide 4. Para a gente se aprofundar um pouquinho nessa questão, a gente vai dar uma olhadinha lá na Gênese também do Kardec, no capítulo 11, item 8. Kardec diz: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Então, nos falta o sentido próprio. Então, nós não temos o sentido que vai nos permitir compreender a natureza íntima de Deus. Se nós não temos esse sentido, nós não temos sequer como imaginar que sentido seria esse. Nós podemos nos comparar a um cego de nascença, que tenta compreender o que é a luz, mas ele nunca viu a luz. Então, ele não consegue entender, ele não tem nenhum parâmetro. Quando alguém diz que está vendo uma luz, ele não tem nenhum parâmetro para conseguir entender a luz. Assim somos nós. Nos falta o sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Só podemos especular, né? Para alcançar esse entendimento, nós precisamos depurar nosso espírito muito, porque somente os espíritos puros conseguem esse sentido especial. Então, para a gente conseguir esse sentido especial, nós temos que nos tornar espíritos puros. Vamos para o slide 5. No item 11, Kardec pergunta aos espíritos: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E obtém a resposta: quando não tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quando chegar esse dia, que todos nós vamos nos transformar em espíritos puros um dia, está na lei, né? A gente vê nos comentários do Kardec, o mais importante, na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, nossa faculdade não permite compreender a natureza íntima de Deus. E como nós não compreendemos, nós costumamos atribuir à divindade os nossos atributos. Na infância da humanidade, o homem o confundia muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribuía. Então, a gente vê um Deus, que hoje em dia está cada vez menos acontecendo isso, mas ainda acontece em algumas religiões, a gente vê um Deus com atributos de raiva, ciúme, os nossos defeitos morais, que nós temos, mas Deus não. Como nós podemos pensar que o Criador de tudo que exista, possa ter um comportamento como o nosso? Se nós, que somos criaturas, pobres criaturas, ainda vamos demorar muito para evoluir, cuidando dos nossos filhos com tanto amor, como poderia Deus se vingar dos seus filhos? Como poderia Deus gostar mais de um filho que de outro? Como poderia Deus enviar um filho para passar a eternidade no inferno? Como poderia Deus ter criado um filho para ser eternamente mau? A gente via em muitas religiões, né, cada vez isso se tornando menos, isso acontecer. As pessoas darem seus atributos. Se nem nós
fazemos isso, nem nós podemos nem supor o que seria se vingar de um filho. Como é que a gente pode atribuir isso a Deus? Porque esse Deus, na verdade, não existe. Deus não tem os defeitos que as criaturas têm, e nem todas, né? Porque a gente vê que a maioria dos humanos não tem esses defeitos que às vezes a gente colocava para Deus. Vamos para o slide 6. No item 12, Kardec pergunta aos espíritos: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? E ele obtém a resposta: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, vamos para o slide 7, para a gente responder essa questão. Nós vamos dar uma olhadinha no slide 7, na Gênese, no capítulo 11, item 8. O homem pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos essenciais, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus. Deduz daí o que ele deve ser. Né? Isso é muito importante, porque se formos colocar em Deus as fraquezas que nós temos, esse não seria Deus. Para ser Deus, ele tem de ser perfeito em tudo. Não existe nenhum tipo de fraqueza em Deus. Ele é a perfeição absoluta. Vamos então para o nosso slide 8. A questão número 13. Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem a Kardec: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se lhe faltasse uma ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Isso é importante. Acima de qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. Então, se a gente pensar numa imperfeição qualquer, Deus não pode, a gente não pode nunca pensar em Deus, qualquer atributo desse. Ele tem que ser a perfeição completa. Para a gente entender o que os espíritos dizem para Kardec, nós temos que pensar em nossas palavras, nosso idioma, nosso vocabulário. Né? Todas as palavras que nós temos, elas se remetem a coisas que nos cercam, que vemos, que ouvimos, que sentimos ou que nós percebemos. Como nós teríamos um vocabulário para coisa que nós nunca conseguimos perceber? Nós nunca conseguimos perceber Deus. Então, como é que a gente teria um vocabulário para ele? Descrever Deus seria, então, para nós impossível, porque nós não temos meios para isso. Vamos dar um exemplo de uma criança pequenininha, uma criança bem pequena. Você chega para a criança pequena e fala assim: use a sua imaginação. Uma criança pequena vai perceber, vai conseguir entender o que você está querendo dizer para ela. Use a sua imaginação. Ela não tem nenhum parâmetro para conseguir perceber imaginação. Você não tem como mostrar a ela
como você mostra um papel, você mostra um livrinho, você mostra uma foto do leão, ela não tem como perceber nada disso, porque nada que você teria para mostrar para ela que significasse imaginação. Essa criança, você poderia falar isso para ela e seria uma palavra completamente inútil. Ela jamais conseguiria entender o que você está querendo dizer para ela. Ela precisa crescer para conseguir compreender as coisas mais abstratas, para poder ter ideia do que seria imaginação. Então, para a imaginação poder se tornar palpável no entendimento dela, ela precisa crescer. Assim somos nós. Mesmo se os espíritos chegassem para nós, criassem uma palavra para a gente, identificando alguns atributos de Deus, nós não teríamos como entender. Nós precisamos crescer, evoluir, nos melhorar, para podermos compreender a infinidade dos atributos de Deus. Então, não adiantaria nem os espíritos nos dizerem, criando métodos, porque nós seríamos como aquela criança pequena que não consegue entender o que é imaginação. Assim somos nós quando falamos de Deus. Vamos para o slide 9. Então, Kardec nos deixa alguns atributos de Deus que temos um pouco de capacidade de entender. São eles. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também se teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Então nós remontamos ao infinito porque ele tem que existir por todo sempre, tem que ter existido desde o princípio e na infinitude do tempo. Porque se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus, o criador dele, que seria Deus. Então ele tem que ser eterno. Então a gente, por consequência, sabe que Deus é eterno. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então, ele não pode mudar, né? Ele sendo imutável, suas leis também são imutáveis. E o universo é completamente cheio de leis imutáveis, mostrando que Deus também é imutável. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Nós já sabemos que as matérias se transformam. Então, se ele não fosse imaterial, ele seria sujeito também àquelas modificações da matéria. E isso não poderia ser. Então, Deus é imaterial. É único. Se muitos deuses existissem, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. Bom, se a gente for pensar que se existisse mais de um Deus, cada um iria montar uma parte do universo, então cada um faria o universo do seu modo, não existiriam leis iguais no universo inteiro, tudo funcionando certinho dentro das leis de Deus, porque seriam dois, então seriam duas leis, dois modos, dois jeitos, né? Então, a gente vê que Deus tem que ser único. Ele é onipotente, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Como já falamos, que ele é único, já chegamos à conclusão que ele é único, ele então é onipotente, ele tem poder absoluto. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Para a gente entender esse pedacinho,
a gente tem que olhar em volta. Quando a gente tiver dúvida, é só olhar a perfeição da natureza. Tudo funciona, tudo se encaixa, tudo é perfeito. Os planetas têm suas órbitas, eles não ficam se chocando. Os seres do nosso planeta têm os seus próprios habitats. Funciona o planeta numa completa coerência. O sol nasce, as plantas fazem fotossíntese, os animais se alimentam das plantas, outros animais se alimentam dos animais que se alimentaram das plantas. Então, a gente tem animais com hábitos noturnos, animais com hábitos diurnos, animais da terra, animais do mar, tudo funcionando, formando uma rede muito complexa e muito certinha. O sol todo dia nasce, na verdade a gente sabe que o sol não se põe, né? A terra que gira, mas todos os dias a terra gira para expor todos os pedacinhos ao sol. Tem pedaços da terra que não se mostram ao sol todos os dias, né? São meses, mas de qualquer forma ele está sempre girando para mostrar. Por quê? Porque o sol é a nossa fonte de energia e calor. Então, toda a Terra tem que ser exposta a esse sol para poder os seres que aqui vivem obterem energia e calor. Os seres vivos são perfeitos. Se a gente for olhar a menor bactéria, que é uma célula única, é perfeita. O homem, o ser humano, é a perfeição total. Nossos órgãos funcionam numa completa harmonia, as células funcionam numa completa harmonia. A natureza funciona numa completa harmonia. Como então nós podemos duvidar da presença de Deus? Como podemos crer que tudo isso tenha surgido por mero acaso? Será que o acaso conseguiria criar essa perfeição? A gente sabe que qualquer coisa que seria criada por acaso seria completamente acaso, seria um caos, não seria essa harmonia, não seria essa perfeição que a gente vê na natureza. Então, nós não precisamos pensar muito para saber que o acaso não cria. Na verdade, o acaso nem existe. Então, vamos ao nosso slide 10. Para a gente dar um finzinho a esse estudo, vamos dar de novo uma olhada na Gênesis, capítulo 2, item 19, onde está escrito: Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não poderia ser outra coisa. Em o seguindo, não se extraviará jamais. E se frequentemente se perde, é falta de ter seguido a rota que lhe fora indicada. Toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que esteja em contradição com um só de seus atributos, que tenda não apenas a anulá-la, mas simplesmente a debilitá-la, não pode estar com a verdade. Para terminar, nós vamos ao nosso último slide, que é uma poesia, uma psicografia, na verdade, foi psicografada por Chico Xavier, do espírito Antero de Quental, no livro Parnaso de Além Túmulo, falando de Deus. Então vamos lá. Quem, senão Deus, criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável,
e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Muito obrigado pela paciência de todos. Uma boa tarde. Boa tarde, queridos companheiros. Eu sou Kátia Mondaini e é com muita alegria que eu venho trazer a explanação dessa tarde de reunião pública. Eu sempre peço a Jesus e a espiritualidade da nossa casa aqui de Miguel que consiga atingir o máximo de corações possível. Vou tentar. Quando eu digo que é com muita alegria que eu estou aqui, também é pelo tema que me coube hoje. E aí, vocês me digam se eu estou ou não com a razão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o item é 23. Felicidade, a felicidade que a prece proporciona. Como falar desse tema tão importante se eu não tiver com o coração alegre? Como falar desse tema sem ter a certeza desse momento de alegria e a certeza do amparo? E se o Evangelho, nesse título do capítulo, já garante essa alegria, então eu só tenho que realmente estar muito alegre, agradecer e tentar repassar a mesma alegria para todos vocês. Vamos lá? Próximo. Antes de ler o Evangelho, eu fiz uma busca lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, que é da Lei de Adoração, no capítulo 2, e que ele vem falando da prece. Isso está nas leis morais. Ele vem perguntando assim na 660. A prece torna melhor o homem? Sim, os espíritos respondem. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. E logo após, vem então a questão A. É uma subquestão da 660. Próximo. Como é que certas pessoas que oram muito são, não o bastante, de mau caráter, ciosas, quer dizer, ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? E os espíritos também respondem. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece
e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Ficou complicado, gente? Bom, vamos então ouvir um pouquinho do que o Espírito Miramês explica. E ele diz assim, em como orar. A prece torna melhor o homem desde que esse homem compreenda a eficácia da oração, fazendo-a no seu sentido real. As preces decoradas, onde somente a boca fala, sem que o coração participe, são vazias e não passam de sons que o verbo articula. A tua oração, ela deve ser sentida sempre que puderes. Entra para o teu aposento, como ensinou Jesus, e ora ao Pai, que se encontra em todo lugar com sinceridade e amor, com o sentimento de boa vontade, de modo que ao saíres do transe da oração, passes a esforçar para deixar de lado certos defeitos que atormentam a consciência e entres com mais rigor na disciplina de hábitos incômodos e viciosos e vícios perniciosos. Orar bem é trabalhar constantemente no autoaperfeiçoamento espiritual. Os bons espíritos, eles não deixam de atender a quem ora com proveito. Este abre sempre um caminho de luz em busca dos benfeitores. E os que não sabem orar devem sofrer as dificuldades para aprenderem que nada vem sem o esforço de cada ser. Se assim não fora, o esforço próprio, empenho grandioso do homem, perde o valor. O mundo espiritual faz questão de que a alma faça parte dela, de que somente ela pode fazer. O essencial não é orar em demasia, maquinalmente, na inconsciência. É orar com sentimento de ternura. É colocar o coração para falar antes da boca. Quem não se interessa em corrigir os seus deslizes, jamais aprende a orar. A prece, ela atrai sempre luz para quem a faz, mas essa luz somente surge pelos canais da reforma, onde dominam o amor e a caridade. Quem ora para outrem, com interesse em alguma coisa que não seja o de cumprir o dever com Deus, está se desculpando dos seus malfeitos, querendo ganhar o céu por preces decoradas, ou dinheiro fácil, com palavras que somente ele ouve. Deves orar com amor, aquele que nada exige, que não se compra, que não se vende, que não se faz mau juízo, que não pesquisa os defeitos alheios, que não espera recompensa. Se o amor é prece e das melhores, vejamos o que o Senhor Jesus disse sobre como devemos amá-lo. Próximo. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 15. Se orar é amar,
Nós devemos orar nos moldes que Jesus ensinou, guardando os seus mandamentos. Se desejas guardar os mandamentos de Jesus, deves trabalhar em silêncio, no teu mundo interno, no íntimo do teu coração. Desta forma, não sobrará tempo para observar os defeitos do teu próximo. É nesse sentido que a prece torna o homem melhor e tem a força de purificar a alma, de despertá-la para a luz imortal. O remédio da oração é excelente, em todos os casos, para todas as enfermidades morais. No entanto, é necessário que se saiba empregar esse medicamento divino para a cura de todos os males. A prece sincera desperta e ativa energias divinas na consciência, e Deus, ele passa a operar por seu intermédio, fazendo prodígios. Se aprenderes a curar-te a ti mesmo, reunirá condições para libertar teus companheiros dos males que os atormentam. O exemplo é vida que faz crescer. Fantástico, não é mesmo? Já ouvimos muita coisa boa até aqui, não é? Concordo? E olha que até agora nós só ouvimos sobre o que nos traz o Livro dos Espíritos. Quantas orientações e esclarecimentos. E agora sim, podemos entrar no tema do Evangelho de hoje. Felicidade que a prece proporciona. O próximo. Vamos lá, no item 23, eu vou fazendo a leitura de alguns pedacinhos e vou comentando com vocês para a gente ter uma compreensão bem melhor, fica mais fácil de entendermos. Vamos então. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. Amigos, perceberam que consolo? Que convite? E quem nos traz é Santo Agostinho, falando assim para nós, com essa certeza tão grande. Olha, nós já conseguimos abrir um sorriso de orelha a orelha. O coração palpita de alegria. E quantas vezes, né, como diz aqui, somos incrédulos, nos colocamos em dúvidas, nem confiamos. E a prece é nosso momento com Deus. É algo íntimo e que ninguém pode nos tirar. A não ser, claro, que você deixe alguém interferir. Mas o seu momento
é o seu momento. E como já ouvimos o espírito miramês, entra para teu aposento, como ensinou Jesus. E esse aposento, ele não precisa ser um cômodo da casa. Está se referindo ao seu aposento íntimo, dentro de si mesmo, lá no seu interior, onde você sabe onde fica, e só você sabe. Próximo. Continuando. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós, já não há mistérios. Eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Outra vez, Santo Agostinho nos mostra essa nossa comunhão com Deus. Veja você que no final das contas é entre você e Deus, e não entre você e os homens. E isso já dizia Madre Teresa de Calcutá num lindo poema que ela nos deixou. Esse momento de comunhão, ele torna-se uma entrega tão leve, tão solta, que muitos se sentem mesmo como se desprendessem do corpo. É a aproximação com a nossa principal condição, que não é a humana, mas sim a condição espiritual, condição de espírito eterno que somos. Próximo. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins. Mais delicada do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante ao manancial em que, orando, se bebe. Ah, irmãos queridos, olha a importância da fé, da certeza, da entrega. Mas essa entrega, ela não se refere apenas a pedir coisas que aconteçam do jeito que queremos, mas sim de saber, de ter a certeza de que Deus atenderá da melhor forma para aquela situação, para aquele pedido. Repetindo, não como queremos, mas como Deus sabe o que é melhor, e confiar verdadeiramente. Que conforto isso, não é mesmo? Que misericórdia divina, todo esse amparo transmitido. Nos mostra todo o cuidado na hora de orar e o auxílio
Ah, ele vem sim. E tem mais. Se fizermos nossas preces de qualquer forma, sem essa verdadeira entrega, olha que nós seremos capazes ainda de dizer assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Próximo. Ainda finalizando, Santo Agostinho nos fala assim, ó, dulçorosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira. Quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma. Se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Isso aconteceu em 1861, em Paris. É uma maravilha, né? Santo Agostinho, nessa passagem, ele nos traz uma verdadeira poesia, tocando os nossos corações, nos mostrando a alegria que a prece nos traz, quando realmente estamos dispostos a essa entrega e confiança. Sabendo, é claro, né, que nós precisamos mudar muita coisa em nós. A prece, ela auxilia e alegra todos, porque ela é como Deus, penetra sem vermos, consola sem precisar nos tocar, conforta sem nos ferir. E quando menos esperamos, algo muda, como um passe de mágica. É Deus agindo. E como esse texto, ele é uma verdadeira poesia para todos nós, não poderia terminar sem trazer para vocês também uma poesia que vocês vão ouvir agora. É do espírito Alta de Souza, e que se chama Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te, alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Eu espero sinceramente que eu tenha conseguido trazer para vocês a alegria que a prece proporciona. E é com muita alegria que também ouviremos a nossa prece final da tarde de hoje.
Gratidão a todos, a essa casa que nos envolve sempre com essa espiritualidade maravilhosa. Meu muito obrigada. Que alegria maravilhosa, Senhor, que já nos envolve desde o início de nossa reunião pública. Que sensação gostosa, Senhor, poder, através de todos esses estudos, te agradecer com os nossos corações palpitando de emoção e alegria. Muito obrigado, Senhor, por todo esse momento. Nós te pedimos que ao término desses estudos, desse momento de reflexões, que esse teu amor continue a nos envolver, a nos conduzir, a ajudar-nos, Senhor, a despertar a esperança e a alegria em cada um de nós, na certeza do teu amparo e da tua luz. Gratidão, Senhor, gratidão a essa casa de Miguel, que abre seus braços para todos nós, a esses guias espirituais que estão sempre olhando por cada um de nós. Gratidão, Senhor. Envolva-nos durante toda a nossa semana, envolvendo também todos os nossos irmãos que ainda não encontraram a tua bendita luz e a alegria de que a tua presença e a prece que fazemos nos transformam em pessoas melhores. Graças a Deus, graças a Jesus.
corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, pra saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Vou na canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre,
e jamais desanime. Carlos Torres Pastorino. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora chegou o momento da nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais esse dia de vida, que nós possamos sentir as suas palavras, ver os seus ensinamentos através de outras pessoas, do céu, do mar e das estrelas. Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, durante essa aula, e nos abençoando, trazendo inspirações e paz. Com a sua permissão, a gente inicia mais um estudo de hoje. Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o significado de duas palavras, a do reconhecimento e participação. Então vamos começar pelo reconhecimento, que significa ser valorizado. E quem não gosta, de ser valorizado? Gostamos de ser valorizado por nós mesmos, pelos outros que estão ao nosso redor e por pessoas que se importam conosco. Todos nós nascemos com uma aptidão, um talento. E quando nos esforçamos para desenvolver esse talento, gostamos de ser valorizado e reconhecido. Uma pessoa que sabe muito bem construir uma casa, que sabe pilotar um avião, que é um bom professor, um médico. Então, essas pessoas, elas gostam de ser reconhecidas. E ser valorizado, minha gente, é uma necessidade básica de todos nós. Nós só temos que tomar cuidado para isso não virar uma vaidade e um orgulho. E sobre a participação? É fazer parte de um grupo. É quando não gostamos de estar sozinho. Quero participar de algum grupo. Pode ser religioso, um coral, uma torcida de futebol, um grupo de estudo. Como é bom se sentir pertencente a um grupo, se sentir amado, querido, respeitado. Quando estamos em grupo, conseguimos realizar coisas que talvez não conseguiríamos se estivéssemos sozinhos. Nos sentimos mais fortes para conquistar um objetivo. E nesse momento tão difícil que estamos passando, como é importante estar na família, com um grupo de amigos, um ajudando o outro, falando palavras e gestos de carinho. E agora nós vamos ver 2 vídeos que vai explicar melhor o significado dessas 2 palavras. Vamos lá?
Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo dos pássaros? Vocês notaram que os passarinhos pousaram no fio, mas que eles não queriam dividir espaço com ninguém? Eles não queriam ficar perto uns dos outros? E o fio era tão grande, não é verdade? Tinha espaço para todo mundo. Sem contar que nós precisamos conviver uns com os outros, de forma fraterna. Nós vivemos em uma sociedade, não é mesmo? E nós precisamos dessa convivência. Até que em um momento chega um pássaro diferente, vocês viram? Ele era grande, parecia meio desengonçado. Mas ele queria fazer amizade com os passarinhos menores. Ele queria que eles o vissem. Ele queria fazer amizade com eles. Ele queria ser reconhecido como parte do grupo dos passarinhos. Mas o que aconteceu? Vocês lembram? Os passarinhos menores debocharam dele e se afastaram. Não queria que ele ficasse perto deles e fizesse parte do grupo. Ah, coitadinho do passarinho maior. Ele só queria ser reconhecido como um pássaro, enquanto os outros só queriam o fio para eles. Não queriam dividir e não queriam que o pássaro maior fizesse parte do mesmo grupo. Triste isso, não é mesmo? Mas vocês notaram o que aconteceu? O pássaro maior pousou entre os passarinhos. Isso fez com que o fio descesse. Os passarinhos ficaram todos espremidos juntos uns dos outros. E isso incomodou, não é? E aí o que eles fizeram? Não foi algo legal. Começaram a bicar os dedinhos do pássaro grande para que ele soltasse o fio e o fio voltasse a ser somente deles. Só que eles não pararam para pensar em uma coisa. Se o pássaro maior caísse, todos eles seriam lançados para longe. E foi isso que aconteceu. O pássaro maior saiu do fio e os passarinhos voaram para longe e quando caíram, caíram sem pena. Sem pena nenhuma nos corpinhos. Ah, eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma amizade nova, não é mesmo? De reconhecer o pássaro maior como um integrante do grupo deles. E o pior, ainda se prejudicaram, perdendo todas as peninhas. It's smarter to travel in groups. Agora vamos conversar sobre este vídeo? Neste vídeo nós vemos diversos bichinhos. E eles agem de forma diferente do vídeo anterior dos passarinhos que nós vimos. Vocês notaram isso? Os pinguins, para não serem comidos pela baleia, se juntam na pontinha do gelo para que ela não consiga chegar até eles. Eles formam assim um grupo, com um objetivo em comum entre todos eles, que é o de não serem engolidos pela baleia. Vocês notaram que acontece a mesma coisa com as formigas? As formiguinhas se juntam em uma bola só de formigas para não serem sugadas pelo tamanduá.
Porque vocês imaginem só, uma formiguinha, sozinha, ela é tão pequenininha, não é? Ela não teria força contra o tamanduá. Então, quando as formigas se juntam, elas conseguem não serem engolidas por ele. A mesma coisa acontece com os caranguejos. Se houvesse um caranguejo sozinho na praia, com certeza o pássaro conseguiria pegá-lo. Mas o que acontece? Os caranguejos se juntam. Parece até que eles formam um escudo, não é verdade? Levantam as suas patinhas que têm na ponta uma pinça e conseguem se defender do pássaro. Coitadinho do passarinho, acaba perdendo as penas. Mas o que nós podemos tirar de lição desses 2 vídeos? A primeira é que, assim como os bichinhos dos vídeos, nós, seres humanos, temos uma necessidade de reconhecimento. Nós precisamos fazer parte de um grupo. Nós não vivemos isolados. Vejam só, nós fazemos parte do grupo da nossa família, do grupo dos nossos amigos da escola ou do trabalho. Nós temos o grupo dos nossos amigos de outros lugares. Então, nós sempre vivemos em grupos. O que não é legal é que esse sentimento de reconhecimento faça com que a gente queira ser o centro das atenções e que nos faça querer ter prestígio e poder sobre os outros. Isso não é legal. É por isso que o importante é que a gente queira fazer parte. Nós precisamos fazer parte destes grupos para integrar, para atender às necessidades do grupo, para ajudar uns aos outros. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 7, fala sobre a lei de sociedade, que é uma das leis divinas, sabe? E logo no comecinho desse capítulo, quando Kardec faz algumas perguntas para os espíritos, eles respondem que a vida social faz parte da natureza e que Deus fez o homem para viver em sociedade. E que, vivendo assim, nós aprendemos a lidar uns com os outros, nós progredimos, nós deixamos de ser egoístas, desenvolvemos o bem-estar nosso e dos outros. Assim como aconteceu no vídeo dos bichinhos. Sozinhos e isolados, eles não conseguiriam se salvar. Mas quando eles percebem que se juntando eles conseguem ser mais fortes, aí sim, eles vencem. Assim também é com a gente. Quando nós queremos reconhecimento somente para nós, quando nós apenas queremos atenção, quando nós apenas queremos ter poder sobre os outros, nós não conseguimos vencer as batalhas. Agora, quando nós queremos participação, quando nós queremos fazer parte e integrar um grupo de verdade para atender as nossas necessidades, mas também as necessidades do grupo, aí sim nós conseguimos. Então é isso, galerinha. Vamos procurar ser participativos e bondosos em todos os nossos grupos. Agora, vamos ficar com uma atividade bem legal? Beijo em todos. Tchau, tchau. Então, amores, vamos saber quais os materiais que vamos utilizar na construção do nosso brinquedo, do vai e vem? 2 garrafas PET de 1 litro, que eu cortei, ó, olha o tamanho que sobrou. Isso aqui você depois pode utilizar para fazer um vasinho, como queiram, um porta-treco, alguma coisa. A gente está reciclando, né? Então, vamos lá. Barbante, 2, 3 metros cada um, como vocês queiram, bem grandão, né? 4 tampinhas furadas que vocês vão pedir ao responsável para fazer isso. Fita crepe para unir, aqui ó, tá vendo? Para unir. E tesoura que vocês vão utilizar para cortar a garrafa, para cortar a fita que vai envolver, para unir, e cortar o barbante, ok? Esses são os materiais. E aí, vamos construir o nosso brinquedo? Vamos pegar as 2 partes. Se não conseguir, pede ajuda ao responsável. Firma bem.
Agora vamos colocar a fita crepe para juntar ali as duas partes, porque de repente pode machucar a mãozinha. Isso. É que eu não tenho durex colorido, que ficaria muito bonito se tivesse durex colorido. Então juntamos. Vamos pegar os barbantes que devem estar juntos e vamos colocar pelo gargalo da garrafa. A gente vai colocando até sair pelo outro lado. Saiu desse lado. Puxa. Vendo aqui, ó, que é a garrafa. Agora nós vamos colocar nas tampinhas. Dê 3 nós para que não solte da tampinha. Se você estiver fazendo com outra pessoa, é bem melhor. Cada um faz alguma coisa. São 4 tampinhas, não é? Então, mais de uma pessoa pode fazer, ajudar a construir esse brinquedo aqui, um brinquedo reciclável, né? Utilizando aí as garrafas, garrafa PET, porque você pode fazer vários e fazer até uma competição. Esse aqui não tá querendo entrar, mas tudo bem. Já já eu tento aqui, ó. Não esqueçam que são 3 nozinhos para garantir que o não vai soltar. E acho que eu tava com um fiapinho aqui. Fiapinho do plásticozinho que vem nas tampinhas, né? Pronto. Consegui. Bom. Então, agora que eu já dei os 3 nozinhos em cada tampinha, meu brinquedo está pronto, ó. Viu? Um vai segurar numa ponta e outro nesse. Vocês vão ver agora um vídeo com uma família brincando. E agora vocês vão preparar para brincar também. Participar é estar junto com outra pessoa na construção de um projeto, de alguma coisa. Estar junto do outro é estar em sociedade, que nós precisamos estar em sociedade para a gente progredir. E estando em sociedade, um auxilia ao outro na construção de alguma coisa. Nesse caso, a gente está construiu um brinquedo para se divertir, principalmente nessa época, né, que a gente precisa distrair um pouquinho a cabeça. E nada como brincar sendo criança, mas adulto também gosta de brincar. Então, reconhecer que precisamos de alguém para alguma coisa, alguma tarefa, seja um trabalho material, né, ajudando seus colegas de trabalho, seja na construção de algum brinquedo, seja num trabalho voluntário, reconhecer que precisamos do outro, da participação do outro. Isso nos faz evoluir, nos faz crescer, porque estando juntos, trocamos ideias, corrigimos, somos corrigidos, auxiliamos ao outro no entendimento de várias coisas. Bom, então agora vamos brincar, ok? Beijos! E agora olha só como é que todos brincam. Nossa, que lindo! Olha só, o vai e vem é assim, olha. É mãe e filha, é a família brincando. Amado Mestre Jesus, com a sua permissão, nós encerramos esse estudo de hoje, com os nossos corações em paz e as nossas mentes tranquilas,
Que todos nós possamos ter uma excelente semana, confiando em Ti e nunca perdendo a fé na humanidade, e que juntos, participando uns com os outros, nós podemos tornar esse mundo cada vez melhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus.